Santos, do Peixe, de Fábio Carille, que não fez tantas contratações, ainda está prometendo trazer mais entre 3 ou 4 jogadores, tem algumas negociações em andamento, mas por enquanto quem chegou no Peixe, você está vendo aí na tela, é o zagueiro Eduardo Bauerman, que vem do América Mineiro. Tem também o Bruno Oliveira, meio atacante, que era do Vitória, foi rebaixado pelo Vitória na Série B de 2021. E ele, a grande contratação do Peixe e, ao meu ver, uma das grandes contratações do futebol brasileiro para a temporada, Ricardo Goulart. Eu acho que o Bauerman chega para pegar essa vaga de titular ali no time do Santos. Ele, no ano passado, foi o 7º jogador com mais desarmes no Brasileirão, foram 43. Ele seria o 3º do Santos no quesito e o primeiro entre todos os zagueiros. E ele está no top 10 do campeonato com mais rebatidas, foram 250. Ele seria o primeiro disparado no Santos nesse quesito, com 90 de vantagem para o segundo colocado. Então, você vê que é um zagueiro que ele chega bem por baixo, é muito bom no jogo aéreo. Eu acho que esse nome do Bauerman chega para ser titular, sim, no time do Santos. Perfeito, a gente vai mostrar também a escalação do Santos mais para frente. Bora falar de Ricardo Goulart, então. Como eu falei, ao meu ver, uma das grandes contratações do futebol brasileiro. A gente levantou aqui números dele desde 2015, quando ele sai do Cruzeiro, vai para a China. Ricardo Goulart atuou em 201 jogos, sendo 188 deles como titular. 119 gols, é gol a beça, além dos gols, 46 assistências. O cara participou de um golzinho a cada 101 minutos. E aí tem aquela questão, né? Muita gente fala sobre os problemas físicos do Ricardo Goulart, sobre como isso pode afetar a temporada dele pelo Santos, mas se tiver inteiro, se tiver uma boa sequência de jogos, conseguir se firmar sem lesões, é um dos melhores meio atacantes do Brasil. Ele que tinha recebido uma proposta do Fluminense, aí o staff dele recusou, achando que chegaria alguma outra proposta um pouco maior, ou até mesmo da Europa. Acabou não chegando, o Santos fez uma proposta que agradou o jogador e o staff, e ele vem para ser o grande jogador do Santos, dividir um pouco a responsabilidade aí com o Marinho, com o Carlos Sanches, que voltou de lesão e foi importante no final do Brasileirão. Eu concordo com você, mas eu acho que foi uma das melhores contratações dessa janela do futebol brasileiro, tem tudo para dar certo, e deve vestir a 10 no Peixão, né? Vai vestir a 10. Vai vestir, já tá decidido. E 30 anos, mano, e eu lembro quando ele chegou no Palmeiras, chegou com mau moral, né? Só que não jogou muito. Só que naquele período que ele tava jogando, eu falei, caramba, esse cara vai passar mó tempão no Palmeiras, vai meter gol em todo mundo. E tava jogando bem, né? Ele jogou pouco, mas no pouco que ele jogou, ele mostrou um bom futebol. Eu não me lembro, claro, os números dele nessa época, mas era surpreendente para um reserva como ele era decisivo. Foram 4 gols e 3 assistências em 12 jogos. Então, é uma média muito boa, porque ele tem muita qualidade. Ele era um Marinho no começo da carreira, fisicamente falando, né? O cara que era da velocidade, da intensidade, da dinâmica com a bola. E ele foi se transformando num cara mais clássico com a bola no pé, mais distribuidor. Então, ele tem a ideia do ataque, a ideia do extrema, ele pode jogar também centralizado, ele pode jogar mais atrás, ele pode ativar o Marinho, o Marcos Leonardo. Eu acho que é uma excelente contratação. A gente até estava falando se não é dos top 5 contratações do futebol brasileiro da temporada. Acho que sim. Vamos ver como é que corresponde, porque o Santos não fez um bom 2021, né? Uhum. Então, vamos ver como é que se prepara o Peixe para esse ano, porque não adianta também chegar a trazer um bom jogador e o time não estiver funcionando coletivamente e novamente ser um ano difícil para o Santos. Se o time encaixar, se funcionar, se começar a jogar bem, ele vai crescer certamente. O Matheus Cabral está falando aqui, ó, o Goulart é daquele estilo de jogador que sobra no Brasil. Ele é muito completo e vai ajudar bastante o Pepe Carille. Com certeza, vai agregar demais ao esquema do Carille. E aí, sobre essa questão que a gente falou dos jogos, né, das lesões do Ricardo Goulart, a gente pega aqui as 3 primeiras temporadas dele na China. Jogou pra caramba, 45 jogos em 2015, 40 jogos em 2016, 41 jogos em 2017. Em 2018, ele tem uma lesão mais grave, joga só 28 jogos. Aí, 2019, é o ano do Palmeiras. O ano que ele chega no Palmeiras, jogou só 12 jogos no ano inteiro. E aí, 2020 e 2021. Em 2020, ele jogou 22 jogos. Muita gente vai falar, putz, é muito pouco, o cara quase não jogou, ficou parado. Mas acontece que a temporada na China durou muito menos, né? Foi quando começaram os problemas com o Covid, campeonato chinês, que já é mais curto do que o normal, né? A temporada na China não tem o mesmo número de jogos no Brasil, até porque quase lugar nenhum no mundo tem, né? Que é um absurdo. Não foi só ele que ficou sem jogar, né? Mas foram 22 jogos em 2020, em 2021 13 jogos, voltou a sofrer um pouquinho com lesão, mas também não foi uma temporada completa na China, foram poucos jogos, então vamos ver como chega
o Goulart para esse peixe. Daqui a pouco a gente vai colocar ele no time titular para falar para vocês onde a gente acredita que ele pode se encaixar melhor. Bom, falamos já do Baumerman também. Tem uma praticamente contratação aí do Santos, que é um cara que já estava no time, moleque da base, que é o Marcos Leonardo. O Peixe conseguiu renovar com a Joia até 2026 e é um cara muito promissor, terminou o ano muito em alta pelo Santos, fez 4 gols nos últimos 3 jogos do Peixe na temporada. Então eu colocaria aí o Marcos Leonardo como uma das grandes promessas, não só do Santos, como também da temporada do futebol brasileiro. Às vezes o melhor reforço não é nem só olhar para fora para o mercado, é você manter as peças que foram importantes ao longo do ano. E com certeza o Marcos Leonardo foi muito importante para o Santos na temporada passada. O time que brigou contra o rebaixamento, ele pegou a bola, botou embaixo do braço, fez um bom fim de temporada principalmente, o que deixa essa imagem positiva dele, né? E eu acho que segurar o moleque aí, renovar o contrato dele foi muito bom. Talvez a segunda melhor contratação do Santos na janela foi a manutenção dele no time. E nesses 3 jogos que ele fez 4 gols, ele fez todos os gols do Santos. Então é exatamente isso que o Dedé falou. O cara que colocou a bola embaixo do braço, falou, é comigo, vem que eu resolvo, e resolveu. E não foi contra qualquer adversário, né? Foram 2 contra o Fortaleza, foi um contra o Inter e um contra o Flamengo. Na verdade foram 2 contra o Flamengo, é que um não valeu. Teve essa também. É da cultura do Santos, né? É botar os moleques para jogar, fazer boas revelações. Cai muito raio lá, né? O Santos e o Fluminense são os 2 times que sempre revelam muitos bons jogadores, né? O Navarro, que a gente estava falando, é dessa leva também é um pouco mais velho, mas é um jogador que veio da base do Fluminense, estourou no Botafogo e certamente vai brilhar no Palmeiras. E o Marcos Leonardo, certamente, mas manda aqui, uns 2 anos no máximo, vai estar na Europa. Estão dizendo aqui, ó, o Mauro falou, Marcos Leonardo tem grande potencial, inclusive para ser uma boa venda para o exterior. Costuma vender muito bem esses jogadores. Marcos Leonardo tem o quê? Tem 18 anos, estou só confirmando aqui, 18 anos ainda. É muito novo. Imagina o quanto esse cara ainda pode evoluir. Bom, falamos do Marcos Leonardo também. A gente falou das promessas do Santos. Na Copinha desse ano já tem outros ótimos jogadores. Tem o Patati, né? Patati que tem uma história muito curiosa. Chamam ele de Patati porque ele jogava com as chuteiras grandes quando ele era mais da base ainda, né? Quando era mais novo ainda, falavam que parecia sapato de palhaço. E é um jogador muito bom. No último Brasileirão Sub-20 foi o maior driblador da competição. O moleque é liso. Tá fazendo uma copinha muito forte também. Tem o Lucas Barbosa também, que fez 2 gols na última partida. Então a base do Santos sempre recheada de grandes talentos.